milagres aconteceram dentro da vida daqueles discípulos que observaram esse grande milagre? Quantos milagres aconteceram na vida de Pedro? Quantas vezes Pedro precisava vencer o medo? Quantos milagres Pedro precisou ver para vencer os seus medos? Aqui está Pedro, diante de um grande milagre, mas tremendo de medo, por sentir a força do vento, da tempestade. Pedro teve medo diante daquela situação. Quantas vezes o medo nos assola? Quantas vezes o medo nos compromete? Eu estava pensando ali enquanto lia aquele título, né, que está ali, e pensando que nós precisamos ser livres de todo o comprometimento do medo. O medo nos compromete, o medo nos aprisiona, mas o amor de Deus, a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Aleluia! Então diga para você mesmo: o amor que o meu Pai tem por mim lança fora todo o meu medo. Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouco como podemos obter vitória pela fé em Jesus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis de serem resolvidas. Quantos impossíveis você hoje pensa ser impossível? Ou isso é tão difícil? Será que realmente Deus vai ouvir? Será que realmente Deus vai operar um milagre dentro dessa situação que eu venho enfrentando no meu coração? Será? Que é muito fácil, né? A gente olhar para Pedro e falar: nossa, Pedro, mas Jesus estava ali bem na frente, por que tu foi afundar? Por que tu deixou o medo te dominar? Mas às vezes nós estamos assim como Pedro, enfrentando circunstâncias, situações difíceis, coisas que parecem que não se resolvem. As forças, parece que nossas forças emocionais, elas vão se esgotando. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos pedir e confiar que a resposta certa vem do Senhor. A vontade do Senhor é perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E quando eu penso nesses textos, eles me convidam a abrir mão de todo comprometimento que não é do Espírito Santo na minha vida. Então nós precisamos entender que o medo, aquele medo que a criança aprende a ter para poder se proteger, esse medo é saudável, né? Manuel está aprendendo que se ele subir em cima da mesa, se ele pular da mesa, pode ser que ele caia e se machuca. E nós ensinamos ele esse medo, não é verdade? Ensinamos. Lá na escola a gente ensina as crianças assim também. Olha, se você subir naquele brinquedo e ficar em pé lá em cima, se você cair aqui, vai quebrar a cabeça, vai quebrar o braço, é muito alto para você, não pode. E eles aprendem a utilizar aquele brinquedo que é bem mais alto que eles e usar da forma correta em segurança. Esse medo é saudável, o medo
é comum. Mas a gente vê a vitória do Senhor na nossa vida, a gente vê a sabedoria, a gente vê experiências maravilhosas, a gente vê tanta coisa boa dentro de tudo isso. E eu fico pensando, meu Deus, como é bom ouvir a tua voz e obedecer. Como é bom abrir mão de tudo aquilo que nos limita. Se o medo me limita, ele não vem de Deus. Se o medo me impede de ser a pessoa que Deus quer que eu seja, não vem de Deus. Porque o Senhor não me dá o espírito de medo. O Senhor me dá a ousadia, a determinação, a sabedoria para eu seguir em frente. Então nós precisamos pensar nessa questão da vitória sobre o medo e saber que se nós temos Jesus, através da fé nesse Jesus em nossa vida, a vitória começa. A vitória vem através da fé, através dessa presença de Jesus. Quando nós sentimos que Ele é presente, nós abrimos a porta da nossa vida, das áreas que precisam ser definidas, e a gente diz: Jesus, entra, toma o controle, porque eu creio no teu amor, eu creio no teu poder, no teu cuidado, na tua salvação, na tua graça, na tua proteção, então eu vou seguir em frente. Então, a vitória vem através da fé em Cristo Jesus. É o primeiro passo para ter uma vida vitoriosa, é começar com Jesus. Quando os discípulos estavam no barco, eles estavam com... O que eles sentiram ali no barco? Medo. Estavam inseguros, porque Jesus não estava dentro daquele barco com eles. Tinha razão de estar com aquele medo todo, né? Mas até Jesus ficou lá, né? Com aquela multidão orando, e mais que esse barco enfrentando toda essa situação sozinhos. Até tinha razão de eles estarem com medo, porque Jesus não estava no barco ali com eles. Mas para ter a vitória, nós precisamos estar perto de Jesus em todos os momentos. E essa lição vem demonstrar ali que quando Jesus estava ali, ele ficou lá atrás e os discípulos foram seguindo o caminho. E havia um propósito em tudo isso, né? A gente perguntou: por que Jesus mandou de seguir à frente? Jesus já sabia que ia ter uma tempestade. Mas havia a glória de Deus para ser manifesta dentro daquela história. Os discípulos não sabiam, mas Jesus estava no controle de tudo. Ele queria falar algo para os discípulos e ensinar uma ótima lição. Então, quando Jesus não estava com eles, havia um medo forte. Até gritaram de medo, né? Imagina aqueles homens grandão, né? Tudo guardando assim, cheio de músculo, gritarem assim: é um fantasma! Meu Deus do céu, né? Que vergonha, né? Os homens tudo grandes mesmo fantasma. Mas eles estavam com medo. Então, Jesus, quando Ele se aproxima de nós, ou quando nós permitimos que Jesus venha ao nosso encontro, então Ele consegue agir na nossa vida e nos dar vitória contra todas essas questões que nos limitam. Sentimentos, atitudes, situações que estão aqui dentro nos prendendo. Então, nós precisamos gastar tempo com a leitura da Bíblia, com a oração, nos aproximarmos desse Jesus. Através da leitura, da oração, do tempo de comunhão, nós estamos convidando Jesus para entrar no barco da nossa vida. E quando Ele está no barco, não importam as tempestades que vêm, nós podemos confiar que Ele está conosco e vai nos dar a segurança. Em nenhum momento Jesus falou que não íamos ter problemas, dificuldades, circunstâncias difíceis, não é? Mas Ele disse que estaria conosco. Ele prometeu isso para aqueles que o seguem, para aqueles que o buscam. Muitas vezes a ansiedade, ela é uma doença, né? Os médicos têm dito que a ansiedade é a doença do século. A depressão é a doença do século. Mas muitas vezes a ansiedade e a depressão, ela tem um começo. Ela tem uma raiz. E às vezes, se a gente for ver bem, Jesus sempre esteve com aquela pessoa em todos os momentos da sua vida, mas houve momentos em que ela não sentiu que Jesus estava
ali, né, remoendo, sendo machucado naquela areia por muito tempo, limitando a sua vida, a sua saúde, né? A nossa, porque a ostra consegue transformar aquela areiazinha que machuca em uma linda pérola. Jesus quer transformar a nossa vida, mas para isso nós precisamos deixar que Ele venha com a sua presença, com o seu poder, transformar as areias, as feridas, as limitações, o nosso medo em bênção, em crescimento, em vitória, em milagres. Amém? A vitória através da fé requer coragem. Foi preciso coragem para descer daquele barco e ir até o encontro de Jesus. Mesmo que, humanamente falando, é impossível uma pessoa andar por cima das águas, né? Dizem que lá no rio, no mar morto, né? Por causa da salinidade, a flutuação, ela é muito, vamos dizer assim, fácil, por causa da densidade devido ao sal, devido às substâncias que tem ali. As pessoas conseguem flutuar com maior facilidade. Mas não era o caso desse lugar onde eles estavam, né? Pedro desceu do barco e ele começou a andar na direção de Jesus. É preciso ter muita coragem para dar esse primeiro passo. Mas só que Jesus queria que Pedro desse esse primeiro passo. Porque quando ele desceu do barco, ele viu que o mar se tornou denso. Havia uma densidade, é como se ele estivesse andando no mar, num chão seguro. Mas, em algum momento, Pedro desviou o seu olhar de Jesus e começou a sentir a força do vento, a força da tempestade. Talvez ele ficou pensando na profundidade daquele mar. Quantos metros deve ter aqui? E se eu caminho? E se eu afundar? Mas no momento em que ele começou a sentir esse medo estava levando para o fundo. Mas Jesus estava perto. E esse momento, queridos, eu quero que você imagine, no momento em que Pedro enfraqueceu, foi o momento em que Jesus o tomou pelas mãos, o segurou e pediu que ele afundasse. Esse é o nosso Jesus. Ele está conosco, ele diz: vem, eu vou à tua frente, vem, eu estou aqui, pode vir, eu vou te capacitar, eu vou te dar fé, eu vou preparar tudo, todas as circunstâncias vão agir a teu favor, mas vem, ande, dê um passo de cada vez, eu estou aqui. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Ele que vai nos dar coragem suficiente para dar um passo de cada vez. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos conceder na nossa vida uma visão clara dos comportamentos que nos limitam, dos sentimentos, dos pensamentos, ou às vezes até de fatos da nossa história que nos limitam. Nós precisamos perguntar a esse Deus: Senhor, há algo na minha vida que me faz ser assim tímida, que me faz ser assim fechada, que me faz tremer diante de uma multidão, que me faz sempre adiar as coisas, eu estou sempre adiando. Eu nunca faço hoje, eu sempre jogo para amanhã, eu estou sempre procrastinando. Que coisas têm acontecido na minha vida que não era para acontecer? Porque se Jesus Cristo me deu uma nova vida, por que eu não vivo essa nova vida de uma vez por todas? Por que eu vivo afundando que nem Pedro? Porque quando eu começo a olhar as circunstâncias, elas se tornam na minha mente, no meu coração, maior do que Jesus, eu começo a afundar. Porque eu torno essas circunstâncias maiores do que a minha fé, do que o meu Jesus. Até tem uma pergunta que às vezes as pessoas falam assim: qual é o tamanho do teu Deus?
sabe que o meu problema, diante do poder dele, tem solução. A vitória, através da fé, ela é acompanhada pela paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz que vem pelo teu emprego, pela tua qualificação profissional, ou lá porque eu tenho uma família perfeita, meus filhos estão aqui. Não é essa paz. É a paz de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Esses dias nós estávamos orando com uma pessoa, e essa pessoa estava sentindo muitas coisas. E Deus falou muito claro no meu coração: fala para ela que o meu amor pelas pessoas que hoje ela está sendo tão abalada, tão entristecida, pelas preocupações com essas pessoas, fala para ela que meu amor por elas é maior que o amor delas por elas. O amor de Deus é maior. Ele vai tomar conta. Quando eu não estiver perto, é Deus que vai tomar conta. E se eu estiver perto, eu não posso evitar os problemas, irmãos. Eu estava do lado do meu filho, assim, poucos metros de distância. E ele estava bem feliz, subindo e descendo aquela rampinha lá. Como ele falou, não é uma rampinha, né? É uma rampa, né? Mas eu estava com entendendo que ele estava dando conta do recado. Ele já tinha subido e descido algumas vezes. Mas uma das vezes que ele estava ou subindo ou descendo, eu olhei para uma criança, fui dar atenção para essa criança. E eu desviei o olhar para o meu filho. E nesse momento, eu escutei um grito de dor. E quando eu olhei, meu filho estava no chão, gritando de dor. E ele havia quebrado os 2 ossinhos no braço dele. Eu me senti totalmente culpada. Falei, o que eu fui fazer na minha vida, trazer meu filho junto dessa excursão? No primeiro momento eu me senti culpada, eu me acusei, eu queria ter eu quebrado meu braço ali, não ele. E foram tantas situações difíceis que ele passou depois daquele momento. Eles puseram o ossinho dele no lugar, sem anestesia. Ele tinha 3 aninhos de idade. Os ossos, eles não se juntavam, por mais que estava ali, os ossos não se juntavam. Todas as vezes que a gente fazia o raio-x, ele estava afastado. E os médicos diziam, vamos operar o filho. E eu só imaginava assim, aqueles 2 ossinhos cheios de ferro. Muitos dias se passaram, posso dizer que até foram 2, 3 meses, e os ossos não colaram. E nós internamos ele para operar, esperamos com ele. Uma semana antes, eles fizeram um novo raio-x e disseram, vamos operar porque não tem jeito. E aí eu falei assim, tá bom, Deus vai operar através da cirurgia, então. Mas eu queria muito que Deus curasse meu filho, eu pedi muito. E quando chegou na cirurgia, no dia da cirurgia, eu entreguei ele no cirúrgico e voltei para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu ouvi o alto-falante dizendo, a responsável pelo paciente Caleb e tal, comparecer no centro cirúrgico. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Quando eu cheguei lá no centro cirúrgico, o médico veio e falou assim, olha, mãezinha, o negócio é o seguinte, a natureza já fez o que tinha que fazer. Eu falei, o que, doutor? O senhor está me dizendo? Ele falou, sim. Não temos mais nada para fazer. Tem um calo ósseo em volta dos 2 ossos. Todos eles estão soldados. Porque a natureza fez. Eu falei, doutor, há uma semana atrás, a natureza não tinha feito nada. Quem fez foi Deus. Para mostrar o poder dele. Para mostrar que nós precisamos confiar nele. Depois desse momento, irmãos, meu pai voltou para a igreja. Porque nesses 3 meses ele chegou lá um dia e falou assim, ô meu neto, se o vovô estivesse na igreja, o vovô ia orar por você e esses ossos iam ser soldados aí na hora, ia colar tudo. Eu falei assim, papai, o que mais precisa acontecer na nossa vida para o papai voltar para Deus? Aí ele foi, virou as costas e foi embora.
Diante desse milagre, irmãos, meu pai voltou para a igreja. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. A vitória vem quando Jesus entra na nossa vida, na nossa história, muda os nossos conceitos, os nossos valores. E nós passamos a olhar para as circunstâncias como sendo oportunidades de manifestar a glória de Deus e de recebermos a presença do Senhor em cada situação. O Senhor nos enche de esperança e nos dá paz. Hoje eu tenho paz para contar essa história, mas foi preciso passar por todo esse processo e Deus ser glorificado através da vida do meu filho. Você pode passar a mão no bracinho dele, que não tem nenhum sinal, nenhum sinal. Não existe mais o calócio. Não existe. É perfeito. O que Deus faz é perfeito. Vamos orar? Eu creio que você trouxe o seu pedido. Está aí na sua Bíblia? Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos pedir ao Senhor que as áreas que nos impedem de experimentar, os sentimentos limitadores, o medo, o ressentimento, a raiva, nada pode impedir o milagre de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Eu quero muito, muito que quando nós sairmos daqui dessa noite, que esse milagre que os discípulos viram, que a sua vida possa apresentar o milagre, para que você possa testemunhar. Feche os teus olhos. Pedro clamou: Jesus, Mestre, eu estou aqui. Venha, Pedro, venha até mim. Em nenhum momento Jesus falou: Pedro, você é um medroso. Pedro, eu sabia que você não ia conseguir. Pedro, por que você desceu do barco? Você ia afundar? Você ia duvidar? Em nenhum momento Jesus falou com ele dessa forma.
Porque eu quero que a vitória do Senhor, que o Senhor conquistou para mim naquela cruz, ela venha e gere mudança na minha vida. Eu quero viver em vitória. Por isso eu clamo pelo teu nome, Jesus. Amém? Então diga: Jesus, eu tomo posse do milagre. Ele está a caminho, porque eu estou na direção do teu olhar, da tua presença, e eu não me afastarei de ti. Eu não troco a tua presença por nada nesse mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, pela salvação e redenção em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero convidar você a se levantar. Senhor Deus, em nome de Jesus, as áreas que antes eram ocupadas por dúvidas, medo, amarguras, sentimento de desvalor, procrastinação, ansiedade, depressão, tristeza, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai amado, que o Teu Santo Espírito preencha agora essas áreas. Amém. Com a Tua presença, cada uma delas agora, Senhor. Sim, em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ocupa os lugares vazios e reine soberano, Senhor. Em nome Porque de Tu és o Senhor Amém. das nossas vidas, dos nossos sentimentos e pensamentos. Amém, Senhor. E em nosso interior habita o selo da Tua presença. Amém, em Senhor. nós. No nome de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. No nome de Jesus. Por isso nós te agradecemos. Sim, Deus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Pai. Glória a Deus. Vocês vão cantar mais uma música? Não? Então nós vamos encerrar então. Amém? Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Sabe, irmãos, eu creio. Eu creio que hoje ao sair daqui, o Senhor vai falar muito claro ao teu coração durante essa noite. Ele vai ministrar essa palavra de vitória e paz dentro do teu coração. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que a tua graça, que o teu amor acompanhe, ó Deus, agora os teus filhos. E aonde eles forem, Senhor, quando eles entrarem em suas casas, que a tua presença, Senhor, entre à frente. É primeiro, Senhor. E seja, Pai, com o teu poder atuando em cada situação e trazendo milagre. No nome de Jesus. Nós glorificamos o teu nome por tudo que tu já estás fazendo, mas os nossos olhos ainda não tinham visto. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti por cada milagre que está escrito neste papel. Amém. Nós sabemos, Senhor, que está em tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos que tu abençoes esse retorno para cada uma das suas casas. Na graça e no amor do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dá um abraço forte nessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: o Senhor Jesus já chegou com você, já veio, e a vitória é certa. Amém? A vitória é certa. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma palavra que recebemos. A vitória vem pela fé. É preciso termos fé. Deus tem mostrado para você que não é no barco onde você está, se sentindo seguro, confortável no meio da tempestade, no meio do mar, que você vai experimentar o milagre. O milagre, de acordo com o texto que acabamos de ler, para que você experimente, você tem que sair do seu conforto, você tem que sair de onde você está
de que você tem que ir em direção ao Senhor Jesus. Você tem que pisar nas águas. E exige, para fazer isso, você vai sentir-se muitas vezes inseguro, e você vai dizer, isso é contra a minha razão lógica, pisar nas águas eu vou afundar, mas Jesus está querendo dizer para você, é possível pisar nas águas, mesmo que tudo diga ao contrário, mas o teu milagre não está no barco, o teu milagre está nas minhas mãos. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Quando ele afundou, olhou para Jesus, socorra-me, as mãos de Jesus estavam prontas para levantá-lo e ele experimentou o milagre. Jesus quer que você experimente o milagre também. Que Deus te dê uma semana de vitórias. Até a próxima oportunidade.